Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínua na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 23, algo aqui que Jesus está chamando a atenção, chama a multidão e os discípulos, e começa a conversar com eles e a explicar-lhes e a orientá-los a respeito do que estava acontecendo com os fariseus e com os escribas. Então nós vamos ler o texto e a gente vai comentar o que estava ocorrendo, e aí tu faz uma análise se está ocorrendo no nosso meio também hoje. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras da sinagoga. As saudações nas praças e serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado de Rabi, porque um só o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis por Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estais no céu. Nem vos chameis Mestre, porque um só é vosso Mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será seu servo. Queridos, aqui o Senhor Jesus trazendo uma orientação ali para os judeus e hoje para nós. Aqui tinha judeus, tinha gentios, né? Multidão ali tinha de tudo, tinha gregos, tinha de todas as etnias nessa multidão, né? Que seguia Jesus. Jesus, então, vendo essa multidão, chama para perto e os discípulos e começa a orientá-los a esse respeito, né? De observar aquilo que ensinam, porém não cometam o que eles cometem, porque o que eles cometem não é digno. Nós vemos ter muitas coisas, nem todos, querido, mas em algumas igrejas está acontecendo isso. A gente vê os escândalos aí de pastores, de bispos e até mesmo apóstolos, né? E hoje é comum a pessoa de repente estar com o ministério e se considerar apóstolo, né? A gente vê muito hoje isso, infelizmente. E Jesus alertou que no fim dos tempos haveriam falsos mestres, e falsos doutores e ali falsos profetas e aí por diante. Nós vemos aqui que nesse tempo os escribas, os fariseus, eles gostavam de se aparecer, se colocar no primeiro lugar da ceia, nas primeiras cadeiras ali da sinagoga, gostavam de estar em evidência, em evidência. Nós vemos hoje, querido, que não mudou muita coisa. Como eu tenho dito várias vezes, já falei, hoje nós temos muita estrela no altar. A estrela que prega a palavra, a estrela que canta, a estrela que toca, porém nós não temos adoradores. Quem tem que brilhar no altar é somente Jesus e ninguém mais. Às vezes a pessoa para, já falei várias vezes, volto a falar, pastor, qual a tua igreja?
Eu não tenho igreja. Né? A igreja do Senhor Jesus, que Jesus deixou aqui claro, ó, a ninguém chamei de Rabi. Rabi quer dizer mestre. É porque um só vosso Rabi e é o Cristo. Falando dele, eu desci do céu porque eu conheço, sei do que eu estou falando. Tá? Então, é o único que ainda é Senhor, querido, e continuará sendo Senhor por toda a eternidade, Jesus. É o único mestre. Ah, pastor, mas lá Paulo falou que o Senhor levantou um para mestre, outro para pastores, outro para isso, para aquilo. Tá certo, são 5 ministérios da igreja. São ministérios, tá certo? São ministérios que nós devemos exercer com muito amor, com muito temor, tá certo? Porque nos foi delegado a isto em Cristo Jesus, tá certo? Por isso que eu tenho falado, tem que ter muito temor e muito amor para fazer exatamente isso. Como eu falei nessa madrugada passada, a questão de amor, querido. Nós temos que amar. Tem ovelhas que são difíceis de lidar, mas temos que amar, continuar amando, tá? Que não tem como nós expressarmos Cristo se não for por amor. E aqui ele está dizendo, ninguém chama de pai. Como eu já falei algumas vezes, hoje, há algum tempo, já intitularam o pai da igreja. A igreja não tem pai, queridos. A igreja não tem uma paternidade. A igreja tem um Senhor, o qual é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. É o único Senhor. Não há outro. Somente Ele é Senhor. E Jesus nos orientou aqui no livro de Mateus sobre a oração do Pai Nosso. Quando orarmos, clamar ao Pai. Agora, outra coisa importante nós entendermos, querido. Deus não é Pai de todos. Muitos rezam. Todas as nações rezam o Pai Nosso, mas não oram o Pai Nosso. É muito diferente em reza e oração. É muito diferente. A reza, você fala um monte de abobrinha sem ter entendimento. Vai falando por falar, vai lá, pronto, acabou. A oração não. A oração é uma comunicação com Deus. A oração é uma comunhão com Deus. A oração é falar com Deus. Chamá-lo Pai, eu estou aqui. Estou na tua presença. Pois tu és o meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor. Tu és que Deus, teu Filho, teu unigênito por amor a mim. Então, quando eu entrego minha vida a Cristo, posso fazer parte do corpo de Cristo, família de Deus, eu estou autorizado em chamar ao próprio Deus de Pai, porque já deixei de ser simplesmente Jesus ser meu Senhor, ele é meu irmão, é meu amigo, é meu companheiro, ele que me orienta, ele que me instrui, ele que me autorizou chamá-lo de Pai. Então, é isso que nós temos que ter entendimento em. E nem chameis de mestre, porque o único só é o mestre, é Cristo. Jesus está tudo em Cristo, querido. Porque, como diz no livro do Romano, por ele e para ele são todas as coisas. Desde o início, tudo foi criado por causa dele, por ele, para ele. Então, nós temos que entender isso, querido. E que aquele que quer ser, sabe, pessoa que, como eu tenho falado, quer conhecer uma pessoa, o que ela é, dê autoridade para ela. Dê autoridade para uma pessoa e tu vai conhecer quem ela é. Ela vai soltar os espinhos. Ela vai mostrar o escorpião que ela é. Tá certo? Porque aqui Jesus, aquele que quer ser o mestre, seja o vosso servo. O servo. Meu pai dizia o seguinte lá na roça, querido. Meu pai, eu, como sempre digo, aprendi demais com meu pai, com minha mãe, foram os maiores instrutores da minha vida. Ele dizia o seguinte, quando alguém perguntar alguma coisa para ti, se tu sabe fazer, diga eu sei, se tu sabe. Se não sabe, fala não, eu não sei, quero aprender. Tá? E quando tu sabe, procura com muito amor ensinar aqueles que não sabem. Porque com muito amor tu foi ensinado também.
Então, é exatamente isso que Jesus está passando para nós. Agora tem pessoa que pega um carguinho na igreja ou em qualquer na empresa, ou abre um empreendimento, começa a crescer, começa a prosperar, pronto, aí o escorpião é lançado, sai com todo esse ferrão para... Então, amados irmãos, é isso que nós precisamos entender, que a humildade, a submissão, como Jesus foi submisso até morte e morte de cruz, sendo Senhor de tudo, sendo Rei dos reis e sendo mestre em todas as coisas. O exemplo nosso é Jesus. Todo exemplo está em Cristo. Como já disse várias vezes, eu admiro Paulo. Admiro grandemente Paulo. O homem da estirpe de Paulo, que não andou com Cristo, foi perseguidor da igreja, mas quando ele teve encontro com o Senhor, houve uma transformação inigualável com Paulo, né? Então, veja bem, mas o meu caminho, o meu exemplo é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu sei que ainda há muita coisa para aprender, que ainda não sei nada. Mais uma vez, quando meu pai dizia, quanto mais eu sei que eu não sei. Quanto mais eu mergulho na Bíblia, eu vou tendo a revelação do Espírito Santo, mais vou entendendo que eu nada sei, que eu necessito dele, inteiramente dele. E a igreja, querido, a igreja não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo, é a igreja de Jesus. Portanto, temos que cuidar dela como Jesus cuidou da noiva, que é a igreja. Temos que cuidar daquilo que ele nos confiou. Não falar uma coisa e fazer outra coisa. Sabe, às vezes a gente fala bonito, mas a atitude da pessoa não corresponde ao que ela fala. Está negando o próprio Jesus. Assim em todas as áreas, mas não é somente no evangelho não, viu? Tu que é empresário, tá? É empreendedor, um profissional liberal, procura andar corretamente, de acordo com as ordens vigentes na nação, porque não adianta subir no altar e pregar um monte de coisa maravilhosa se tu é alguém que sonega impostos, que engana outro, que engana clientes, que mente. Não adianta nada, querido, em todo o lugar. Por onde quer que a gente for, por onde quer que a gente andar, temos que transparecer a Cristo, somente a Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.